interdisciplinariedade na discussão de como todos os itens de um projeto vai ser, no final das contas, consolidado num contrato. A gente podia falar aqui que concessão em PPP se diferencia de outros contratos públicos por conta do longo prazo, por conta de questões econômico-financeiras. Eu queria que vocês guardassem essa questão da complexidade, imaginando um contrato que eu costumo chamar de contrato porteira fechada. Num contrato tradicional, contrato administrativo tradicional, imagine um hospital. O governo do estado do Rio de Janeiro precisa gerir um hospital. O que é que ele vai fazer? Ele vai ter um contrato para equipamentos, um outro contrato para limpeza, um outro para fornecimento de alimentação, um outro para segurança, um outro para hotelaria e para jardinagem. Quando o Estado, quando a administração pública decide que ele vai fazer um contrato de PPP de concessão, todos esses itens necessários no funcionamento de hospital vão ser concentrados em um contrato só. E por isso é um contrato complexo, né? O mesmo contrato terá que regular uma série de atividades que o hospital antes realizava por meio de 10, 15 outros contratos. O mesmo contrato vai ter que ser capaz de regular o funcionamento de todas essas atividades. De modo que um contrato complexo assim, ele envolve uma preparação anterior de estudos e de correlações e compatibilizações que traz um processo de estruturação muito mais complexo, muito mais longo, que dura aí entre 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, tá? Então, guarda, eu não vou falar sobre questões econômico-financeiras de um contrato de PPP e concessão, ou questões jurídicas mais finas do contrato de PPP e concessão, nem de taxa interna de retorno, não vou falar de nada disso. Eu queria, para falar do advogado entrando na estruturação, que vocês guardassem a complexidade da estruturação de um contrato de PPP e concessão, justamente porque esse contrato, quando ele for assinado, ele vai ter que ser capaz de regular uma série de funcionalidades que antes eram feitas de forma segmentadas. Aí, para dar um passo atrás e trazer para vocês o processo de estruturação, eu trouxe, enfim, de forma bastante sumária, como é que essa estruturação, essa discussão de como esse contrato vai ser capaz de incorporar todas essas funcionalidades acontece. E o primeiro ponto é a vontade política, né? Isso é uma constatação bastante forte e precisa ser dita e repetida, e nem sempre, e geralmente nos escapa quando estamos estudando contratos de PPPs e concessões do ponto de vista exclusivamente jurídico. Por quê? Porque um contrato complexo e um contrato cuja estruturação vai demorar tanto tempo, ele vai enfrentar uma série de obstáculos que só conseguirão ser superados, negociados, se houver uma vontade política firme desde o início, né? Então, quando o governador, o prefeito, o presidente, ele senta na sua cadeira, primeiro dia de mandato, ele vai ter ali uma série de necessidades, né? Recursos materiais e humanos muito limitados, e ele precisa decidir que tipo de projeto ele vai fazer. Eu vou fazer um projeto de PPP e concessão de rodovias, ou eu vou fazer de iluminação pública, né? Eu vou fazer hospital ou eu vou fazer escola dessa vez. Decidido, e se você não tem uma vontade política firme em relação a essa decisão, no meio do caminho da estruturação vai surgir algum obstáculo que geralmente é capaz de engavetar esse projeto. E por isso a gente tem um dado bastante interessante de estruturações de projeto que começam da parte privada, que é um dos caminhos. A gente não vai poder tratar disso aqui hoje, mas uma das formas de estruturar projeto é o próprio privado dizer: olha, público, eu quero estruturar um projeto X, eu tenho todos os estudos, você aceita? A taxa de mortalidade de projetos que se iniciam com o privado é extremamente elevada. Ela não consegue consolidar projetos até o final em algo em torno de 70%. Por quê?
porque justamente projetos complexos precisam da vontade política firme para caminhar em todo esse percurso de estruturação e chegar num contrato final. Muito bem, decidida a vontade política, vamos fazer projeto de rodovia. O que é que precisa ser feito? Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é o que a gente chama de market sounding. O que é o market sounding? Dar um exemplo para vocês, o município do Rio de Janeiro contratou o Banco Mundial agora, onde eu trabalho, para estruturar o projeto de PPP de iluminação pública da cidade. E estruturadores, independentemente de serem advogados, economistas ou contadores, eles são especialistas em estruturar um projeto, em juntar várias partes de um projeto. Mas eles não são especialistas em um setor específico, né? Porque um dia a gente faz projeto de rodovia, outro dia a gente faz projeto de iluminação pública. Então, o primeiro momento da estruturação é fazer uma rodada de conversas com os principais atores do setor e entender as preocupações daquele setor. Então, por exemplo, nesse caso do município daqui do Rio, nós conversamos com mais de 25 atores do setor de iluminação pública para discutir quais são os principais riscos do projeto, o que é que a gente precisa ter em mente em termos de atratividade, de modelo econômico-financeiro, para, no momento em que a gente começa os estudos, e de novo, aqueles estudos complexos e variados, essas preocupações estejam na nossa cabeça. Então, desenvolvidos os estudos, vamos lá, fizemos os estudos de engenharia, de arquitetura, econômico-financeiro, jurídico, tudo isso precisa ser consolidado, né? Não está ouvindo muito. Tudo isso precisa ser consolidado e exposto para o administrador público, que no final das contas é o nosso cliente, né, quando a gente está estruturando o projeto, para que ele tome decisões. Né? Esse risco de vandalismo sobre a lâmpada vai ser um risco inteiramente entregue ao privado, ou o poder público vai assegurar 10% de troca da lâmpada se ocorrer vandalismo a cada 5 vezes ao mês, né? Então, todas essas decisões terão que ser tomadas via essa matriz decisória que a gente, depois de ter feito os estudos, depois de ter entendido a quantidade de investimentos, quais são as principais cláusulas contratuais, a gente vai expor isso ao administrador público e ele vai tomar as principais decisões. Por que isso é feito nesse momento? Porque depois é a hora de fazer o edital e o contrato. E o edital e o contrato, independentemente de todas as regras que vocês devem estar aprendendo na faculdade, as necessidades, os requisitos formais, as correções, as obrigações, enfim, o edital e o contrato na estruturação de um projeto de concessão em PPP nada mais são do que um discurso, é uma forma de comunicar ao mercado como eu, estruturador, fui capaz de mitigar os riscos do meu projeto e de te atrair investidor privado, de ao invés de deixar seu capital, seu montante de dinheiro parado no banco, porque você está ganhando 8% de retorno, vale a pena pegar esse dinheiro, colocar nesse projeto, porque em médio e longo prazo você vai ter um retorno maior. E você vai ter um retorno maior porque as obrigações que eu te incuti nesse contrato e as formas como eu mitiguei o risco de vandalismo vão permitir que as contraprestações mensais que você vai ganhar durante 15, 18 anos, durante o prazo contratual, vão te permitir um retorno maior do que ficar em casa e deixar o dinheiro no banco. Tá? Então, esses documentos, sim, são documentos imprescindíveis para que a concorrência aconteça, né? Para que depois esse casamento de longo prazo aconteça via contrato, mas mais do que isso, e principalmente eles servem como comunicadores ao mercado da forma como o projeto foi pensado e consolidado a fim de atrair a iniciativa privada para botar tanto dinheiro em tantos anos, ao invés de simplesmente usar o mercado financeiro para ter seu retorno. Tá? E aí a gente tem os instrumentos de participação social, né? Que são a consulta pública e a audiência pública. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Basicamente, o edital e o contrato são disponibilizados na internet e a sociedade consegue colaborar.
ou enviar dúvidas e são esclarecidas, mas ainda é um mecanismo, digamos, de troca de informação mais formal entre a administração pública e a sociedade. Um ponto, depois disso, e que geralmente não é tão discutido no mundo do direito, da formação jurídica, mas que é muito comum na estruturação de projetos do ponto de vista prático, são os roadshows, que nada mais é do que a consulta, não à sociedade lato sensu, mas aos interessados específicos do setor. Aí você vai me dizer, Tarsila, mas qual é a diferença do Market Sounding para o roadshow? O Market Sound é um momento preliminar, né? É uma consulta muito incipiente de quais são as preocupações que devem estar por trás da cabeça dos estruturadores no momento da estruturação. Aqui você tem um projeto, e você tem mais do que um projeto, você tem documentos que veiculam o discurso do projeto. E aí você precisa saber do mercado, daqueles que realmente vão fazer uma proposta, o que precisa mudar, porque senão ele não vai entrar no leilão. Né? Então, os estruturadores vão conversar efetivamente com as empresas, os investidores, os operadores interessados e entender, então, esse projeto ele é viável para vocês, ele consegue resolver os principais riscos do setor, ele consegue desenvolver uma taxa de atratividade que lhe permita ir ao banco, pegar o dinheiro emprestado e ainda assim ter uma remuneração suficiente para que ao longo prazo você se sinta instigado a colocar tanto dinheiro nesse projeto. E esse momento acontece justamente geralmente a gente faz na metade da consulta pública, porque ainda dá tempo de mudar. Né? Vocês devem ver na imprensa, é muito recorrente, governo federal vai para a China fazer roadshow de projetos de infraestrutura e tal. E isso muitas vezes acontece depois do edital ter sido efetivamente publicado. Não é, digamos, errado, nem totalmente inútil, né? Porque, de todo modo, é uma forma de vender o projeto, de divulgar a infraestrutura brasileira em outros lugares. Mas, do ponto de vista do estruturador, e faz parte de uma agenda política isso, mas, do ponto de vista do estruturador, é essencial que o roadshow seja feito antes da publicação oficial, e sim durante a consulta pública, justamente porque, sendo alimentado do que o mercado lhe diz sobre sugestões e colaborações, você ainda consegue mudar o edital antes da sua publicação. Né? Você consegue fazer ajustes nas cláusulas antes de ocorrer a publicação, que, a partir dali, a gente só se vê no leilão. Né? A gente só se vê na hora de fazer a competição das propostas. Né? Então, a possibilidade de mudar é bastante importante para definir o momento ideal que o roadshow aconteça. Aí depois vem o parecer jurídico, que basicamente a Procuradoria do município, do estado ou do governo federal vai olhar todos os documentos e vai dizer que está tudo ok, tudo correto do ponto de vista jurídico. Né? Isso é uma regra da 8.666, mas a gente vai voltar a falar um pouquinho mais do papel do procurador dentro dessa estruturação. Finalmente publica-se o edital, né? Tem um prazo para que esse edital fique disponível para as pessoas estudarem o projeto e tomarem a decisão de realmente se comprometer com aquilo e trazer uma proposta. Esse prazo, aí um dado para vocês pensarem e, enfim, fazerem uma reflexão. O prazo da lei é um prazo absolutamente fora da realidade, 30 dias ou 45 dias. Isso é um prazo inviável para que empresas sérias e complexas consigam estudar o projeto e decidir se vão botar aquele capital. Né? Então, a gente tem aqui no Brasil defendido prazos de 120 dias, entre 90 e 120 dias. E por que isso? Assim, imaginem que o projeto de estruturação demorou 1 ano. Né? Sai o edital. A iniciativa privada, ela vai precisar amadurecer o entendimento sobre aquele projeto. E ela vai precisar decidir se ela vai querer investir no Brasil ou na Polônia. Né? Então, ela vai precisar contratar consultores específicos para aquele projeto. No caso do Brasil, advogados brasileiros, engenheiros, técnicos socioambientais,
vai precisar, depois dessa contratação, que toda essa equipe se debruce sobre o projeto, estude o projeto e aponte as vantagens e desvantagens desse projeto. Diga, olha, aqui tem um problema muito grande, ou aqui é um projeto super atrativo, vale a pena. E notem que, além do tempo técnico que isso demanda, a maioria dessas empresas, desses investidores ou fundos de investimento que são capazes realmente de colocar esse montante vultoso de capital num projeto de infraestrutura, eles têm uma governança interna extremamente complexa. Então, assim, para o conselho diretor decidir que vamos colocar um BID de outorga no projeto X, vai ter que passar por uma série de etapas internas de governança para tomar essa decisão. Então, 30 dias absolutamente um reflexo, assim, uma constatação bastante clara para nós estruturadores de que a lei está em descompasso com as necessidades de prazo, né, em relação a um projeto de infraestrutura. Finalmente, se tudo der certo, assinatura do contrato, né, depois de um cumprimento de uma série de obrigações, de condições precedentes, constituição da SPE, enfim, o contrato é assinado e a gente finalmente pode comemorar. Então, assim, depois dado esse passo atrás sobre como é que funciona, bem sumariamente, um projeto, a estruturação de um projeto de PPP e de concessão, eu queria trazer para vocês o primeiro argumento pelo qual eu acho que é importante a gente discutir o papel do advogado na estruturação desses projetos, né? Nesse mapa de processo que eu acabei de colocar. E o primeiro argumento é que a formação jurídica brasileira ela falha na preparação desses profissionais, né? desses advogados estruturadores. E ela falha por conta de 3 razões principais. A primeira razão é que a estrutura curricular ainda se distancia muito de discussões sobre a complexidade dessas estruturações e o tipo de habilidades que precisam ser desenvolvidas no profissional do direito para participar de forma influente nessa estruturação. Antes de vir para essa palestra, né, quando eu estava preparando, eu fui dar uma olhada nos currículos das principais faculdades de direito do país, para dar uma olhada de como é que a coisa mudou. Afinal de contas, eu entrei na faculdade em 2000 e fiquei assim curiosa de saber se havia já um reflexo desse discurso tão forte na mídia e na economia sobre as questões e necessidades de infraestrutura no mundo acadêmico, né, na formação jurídica brasileira. E fiquei bastante perplexa de constatar que a estrutura curricular do direito administrativo ainda é praticamente a mesma, direito administrativo 1, 2, a regra geral é essa. Direito da infraestrutura é algo pautado algumas vezes em pós-graduação. Exceções são realmente são pouquíssimas exceções, como, por exemplo, direito das concessões verdes, que foi uma matéria dada na Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui pelo Marcelo Leynertz, que é um advogado estruturador que trabalhou no Banco Mundial por um tempo e hoje em dia trabalha em um dos principais escritórios de advocacia focados em estruturação de projetos de PPP e concessão. Aqui no Rio, por razões óbvias, você tem matérias sobre direito do petróleo, uma coisa bem específica, mas, regra geral, a estrutura curricular ainda reflete um direito administrativo focado nas suas questões conceituais e de conteúdo dos seus institutos, sem fazer esse diálogo com o mundo da infraestrutura. Tá? E aí foi curioso, porque vendo essa coisa, direito administrativo 1, direito administrativo 2, tributário 1, né? Eu fiquei surpresa de ver, pelo meu bom dia, vocês devem ter percebido que eu sou baiana, né? Eu fiz faculdade de Direito na Bahia e tem uma tradição lá muito civilista,
né, por conta do Orlando Gomes e tal. E encontrei agora, em 2017, faculdades de direitos que falam direito civil 1, 2, e lá eu tinha até 6 e já achava uma coisa absurda, assim. E agora vi recorrente, direito administrativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, direito civil, até 10. Quer dizer, a predominância do direito civil em detrimento do direito público, não apenas público, mas focado na infraestrutura, é ainda bastante reveladora desse cenário de distanciamento entre o que acontece no mundo da infraestrutura e o que acontece na faculdade de Direito. Aí depois a gente vai da produção acadêmica, né? A produção acadêmica a gente vê um direito administrativo tradicional, né, que nos ajuda e nos subsidia a entender os institutos e a passar pela faculdade de Direito. Aí a gente tem uma ala de céticos, notadamente capitaneada depois do livro do Carlos Ari Sundfeld, do Direito Administrativo para Céticos. Você tem um grupo de pessoas que começam a olhar esses institutos assim, de uma forma com menos certezas, né? Tinha um professor, o Paulo Modesto, que ele disse que o sonho era escrever um livro do Direito Administrativo no País das Maravilhas, né? Como ele teve uma experiência no público, na administração pública bastante intensa, ele sempre brincava como é que esses conceitos de direito administrativo existiam na prática. Era realmente algo bastante ilusório. E aí você tem uma terceira ala, que é uma produção acadêmica ainda muito pequena, de estruturadores que falam justamente do papel do advogado e do que é que o advogado precisa saber para estar apto a influenciar e a desenvolver os contratos de PPP e concessão. Assim, tem o Maurício Portugal, que escreveu um manual de melhores práticas, né, na estruturação de projetos de PPP e concessão. A Gabriela Engler, que escreveu um artigo sobre o que é que o advogado precisava saber, né? Esses dois mais estruturadores, mais práticos. E tem um artigo do José Vicente que fala desse novo estilo de executivo de projeto, né? Que sai um pouco desse conceito tradicional do advogado de direito administrativo para um advogado estruturador de projeto. Fora isso, eu não consegui encontrar nada de relevante para mencionar para vocês, o que mais uma vez reflete esse distanciamento. E aí, por fim, tem uma coisa do desconhecimento do mercado mesmo, que também nos impede a fazer um processo mais contínuo de preparação de advogados estruturadores, né? Primeiro, assim, eu nunca tinha ouvido falar de estruturação de projeto durante a faculdade. Assim, é uma coisa, não sei se para vocês é algo novo. Eu nunca tinha. Havia duas opções, né? Fazer concurso ou advogar. Advogar, leia-se, contencioso, né? Ir para o escritório, ir para o tribunal e fazer contencioso. Então já começa essa falta de informação mesmo sobre o que acontece no mundo, no mercado. Aí depois tem uma coisa de linearidade, de percurso profissional linear ou não, né? É muito comum o sujeito sair da faculdade e decidir o que é que ele vai ser. Então ele vai prestar um concurso e ele vai ser juiz para todo sempre. Ou ele vai ser advogado e ele vai entrar naquele escritório. Eu tenho uns escritórios grandes no Brasil que a gente brinca, nossa, aqui eu cresci aqui, me desenvolvi aqui, formei aqui. O sujeito entra. Outro dia eu conheci uma sócia que ela, de um escritório grande de São Paulo, que ela tinha 37 anos e tinha 17 anos de escritório. Eu disse, não é possível, você entrou no escritório. E é justamente isso, é um pouco a ideia de pegar os talentos desde o estágio e o sujeito vive aquele mundo institucional por um período muito longo. E em estruturação de projetos, o que tem um valor muito forte, e eu não acho que isso deveria ser necessariamente peculiar à estruturação, acho que em todos os setores profissionais e pessoais da vida é importante a gente sentar em cadeiras diferentes, mas em estruturação de projeto a gente vê o quanto que o mercado entende relevante a transitoriedade ou a rotatividade em funções diferentes. Então, um advogado estruturador que já trabalhou em banco,
ou que já foi um gestor público e que já viveu, portanto, as angústias e as amarras institucionais de ser um gestor público, ele certamente vai conseguir recomendar ao seu cliente final, quando ele virar estruturador, soluções muito mais adaptáveis à realidade, que façam muito mais sentido e que tenha, enfim, respaldo de custo e de orientação política, né? Porque ele foi já submetido a experiências diversas e sabe, portanto, que para consolidar um projeto que faça sentido no final e que seja vendável, que seja viável, ele precisa entender todos os aspectos políticos, técnicos, econômico-financeiros, todas as pontas. E nada melhor do que viver essas pontas para poder entendê-las de fato. Aí, meu segundo argumento da necessidade, da importância da gente fazer essa reflexão sobre o papel do advogado, é que, embora advogados sejam muito recorrentes na estruturação de projetos, né, você tem advogado para todo lado durante a estruturação de projeto, não falta advogado. Advogado estruturador é muito raro. É muito raro, é um animal exótico. E ele é animal exótico do ponto de vista institucional, como eu disse para vocês, eu sou uma das 5 advogadas no mundo do IFC, que estrutura projetos internos, né? Claro que eles subcontratam, contratam escritórios e tal. Enquanto, por exemplo, na equipe que eu trabalho aqui no Rio, nós somos 9, existem 8 que são um mix entre contadores, economistas e administradores, e advogado é 1. Né? Então, as instituições que são voltadas, dedicadas à estruturação de projeto, têm o advogado como um ser exótico. Mas mais do que isso, se a gente vai para a estruturação do projeto lato sensu, envolvendo outras consultorias, envolvendo o governo e tal, você tem advogado, aí você tem uma quantidade recorrente de advogado, mas você tem um advogado que não se comporta como estruturador. E eu vou chegar lá. Vocês podem perguntar, mas quem é, então, o advogado que se comporta como estruturador? Qualquer um desses aí? Ou tem um específico? E aqui minha observação, meu sentimento para vocês é que o advogado estruturador, ele independe do cargo que ele exerce. Ele pode ser o procurador, ele pode ser o gestor público. A gente sabe que, por conta da tradição brasileira de formação da elite de suas burocracias, a gente encontra muita gente formada em direito que ocupa cargos relevantes na administração pública. Então, muitas vezes, o advogado que é o diretor da unidade ou o secretário de projetos estratégicos, ele é formado em direito. Outras vezes, o advogado estruturador é o advogado do privado, que justamente contratou aquele advogado para poder trazer ajustes e colaborações para a estruturação do projeto. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existem muitos advogados que trabalham na estruturação, né, durante o processo de estruturação, e ele vai ser um advogado estruturador a depender do comportamento dele, e não do cargo que ele exerce. Você pode ter um procurador do Estado que participa de todas as discussões, desde o início, que é um sujeito que negocia, que traz soluções criativas em relação ao direito, é um sujeito que tem uma visão política das coisas, é um sujeito que não traz simplesmente uma ideia que é correta juridicamente, mas que é impossível de ser implementada do ponto de vista de custo, né? Então, você pode ter esse procurador, ou ter o procurador que vai receber o pacote de edital e de contrato naquele momento do parecer jurídico que eu falei para vocês lá atrás, e vai olhar o edital e o contrato de uma forma absolutamente fria e só jurídica, né? E dizer se a 8.666 e a 8.987 estão sendo atendidas. Né? Então, só para fechar esse ponto, o advogado estruturador, como a gente tem uma variedade de advogados participando do projeto, ele pode ser qualquer um deles, vai depender muito mais do comportamento e do uso jurídico do seu conteúdo jurídico, o uso do seu conteúdo jurídico, do que do cargo ou da função que ele exerce. E aí, vocês podem saber, mas que comportamento é esse? O que é tão exótico no advogado, né? Por que o advogado ele é o último a ser chamado nas negociações? Enfim.
eu vou trazer primeiro um lado, depois a gente pode conversar sobre o outro. Mas o primeiro ponto assim, do animal exótico, da identificação explícita de quem é o advogado da sala, num projeto de estruturação que implica, como eu falei para vocês, um monte de estudos complexos, é muito curioso notar que na sala de reuniões tem 10 pessoas, só se sabe quem é o advogado, né? Os demais podem ser contadores, administradores, economistas, eles estão estruturando projetos, eles estão falando de eu tenho um problema, eu preciso de uma solução, a solução custa tanto. O advogado é sempre facilmente identificável. E aí, fazendo uma reflexão, inclusive própria, né, sobre o tema, o primeiro é a questão da comunicação, né? Eu fiquei com vocês aqui que ninguém tem tempo para Word nem para PowerPoint. Não, a gente usa, obviamente, largamente Word, PowerPoint para escrever os contratos e para fazer as apresentações, notadamente para o nosso cliente final, que é a administração pública. Mas o advogado estruturador, o que ele precisa mesmo é conseguir, oralmente e concisamente, entender o problema, que muitas vezes não é um problema jurídico, e trazer uma solução jurídica que voe, né, que faça sentido para aqueles que estão escutando, que não vão ser advogados. E eu acho que nossa formação jurídica ainda peca muito em desenvolver esse diálogo com os demais participantes da estruturação. A gente teve um exemplo recente que me causou assim, confirmou um pouco essa impressão. O governo do Estado de São Paulo nos contratou, o IFC, para estruturar o novo programa de concessões rodoviárias do Estado. E o governo do Estado de São Paulo tem uma larga experiência em concessões rodoviárias, o que significa que eles já conseguem internamente estruturar esses projetos sem necessariamente depender de estruturadores externos, né? A burocracia interna já consegue fazer isso. Mas eles nos contrataram porque, diante da crise econômica, empresarial, Lava-Jato e tal, a ideia era, o objetivo final, abrir a concorrência para atrair mais investidores internacionais. Então, eles nos contrataram com um objetivo específico, que era: eu quero licitantes estrangeiros. Eu não quero ter que ficar, enfim, refém do que vai acontecer com as empresas tradicionalmente capazes no Brasil de lidar com uma licitação dessa complexidade, de implementar uma obra desse vulto. Então, quero estrangeiro. Tá bom. Então, contratar o IFC. E aí, para fazer isso, o que a gente precisava fazer? O que a gente precisava entender? Quais eram as cláusulas contratuais que soavam estranhas para o investidor estrangeiro. Então, para tanto, a gente contratou o apoio de um escritório internacional, um escritório jurídico internacional, cujo trabalho único era: olhe o contrato e me diga o que é que sou estranho. E eles demoraram quase 6 meses para fazer esse trabalho. E o que veio foi um relatório de 35 páginas. E aquilo causou um impacto incrível no cliente final. Mas o ponto é, todos ficaram muito impressionados com a qualidade do trabalho, com a objetividade do trabalho, com a capacidade de identificar exatamente qual era o ponto e de propor soluções, tá? Sem citar um artigo de lei, uma jurisprudência, né? E sem ter qualquer tipo de excesso que superasse as 35 páginas num projeto tão complexo. Tá? Então, isso para, enfim, para exemplificar para vocês o quanto que a gente precisa gastar mais tempo para falar menos e para falar melhor, né? Mas aí, assim, independentemente dos comportamentos que a gente precisa rever para que o advogado, eu ouço isso, foi engraçado quando saiu o título da apresentação, um amigo meu me ligou: o que o advogado precisa fazer é não atrapalhar, né? Se ele não atrapalhar, já tá de bom tamanho. E é por isso que quando estruturadores vão fazer reuniões que são muito delicadas, a gente precisa discutir uma ideia que vai reservar o dinheiro do público por muito tempo, isso vai causar um risco de fiscal... Não vamos chamar os advogados ainda, não? É sempre essa... Porque senão eles vão trazer quais são os conceitos jurídicos, o que é o correto, e não vão...
no final das contas, se sensibilizar com o problema primeiro para depois trazer a solução. Então, além dessa coisa de lecionar mais ou de não olhar o custo, né, de ter dificuldade de negociar. Eu tenho um outro exemplo para vocês, arbitragem, né? Nesse mesmo projeto até. A gente sabe que a arbitragem é totalmente possível nos contratos de concessão em PPP já há algum tempo, né? E agora em 2015 a arbitragem é possível também para os contratos administrativos, puro sangue, que eu chamo puro sangue. Mas fato é que um cliente, um poder público específico, tinha trauma de arbitragem por experiências passadas. Ele não queria arbitragem. Olha, a arbitragem é caro, a arbitragem demora tempo demais também, tem vários problemas. Eu quero minha procuradoria trabalhando junto com o judiciário brasileiro para eu conseguir ganhar as coisas. Eu não acho que os árbitros... Enfim, tinha uma lista de razões para dizer que não queria arbitragem. Só que, para o investidor estrangeiro, enfrentar o judiciário brasileiro em todos os aspectos do projeto era muito difícil. Ele não conseguia, ele não se sentia seguro para entrar num projeto cujo potencial litígio tivesse que ser resolvido com o judiciário brasileiro. E o nosso cliente estava irredutível também. Eu não quero arbitragem, ponto. Então, o que a gente fez foi muito menos discorrer sobre a correção da arbitragem ou quais são as câmeras melhores, ou simplesmente definir quais são os 4 ou 5 riscos principais do projeto, que se em algum momento se configurassem litígio, esses 5 riscos fossem para arbitragem. Então, no final das contas, foi simplesmente uma negociação e os estrangeiros ficaram confortáveis e o poder público, porque assim, o poder público, ele... a lógica nem sempre é sistemática, mas o argumento, ele fica com dificuldade de dizer não, quando tem uma coisa que faz sentido. Assim, isso é muito curioso, ver como gestores que têm tanto medo e que têm tantas amarras para fazer alguma coisa, quando tem uma solução que faz sentido, ainda que ela se descole do que é o ideal, né, e principalmente porque ela se descola, na verdade, eles aceitam, né? Eles negociam, eles estão muito acostumados a negociar. E daí isso resolveu. Bom, enfim. Saindo desse... ainda que eu admita, e eventualmente vocês admitam, que os advogados, em sua maioria, têm esse tipo de comportamento, refletindo para fazer essa palestra, eu fiquei pensando o seguinte: olha, mesmo assim, fato é que, no final, esses 10 da reunião que eu mencionei, onde só tem um advogado, e quando eles têm as ideias mais interessantes e esdrúxulas tecnicamente, ninguém faz nada antes de virar para o advogado e dizer assim, pode? Né? O que significa que o advogado, embora ainda precisa desenvolver as habilidades para influenciar mais e melhor no projeto, ele ainda goza de muito poder, né? Ele ainda tem uma capacidade de legitimar essas ideias, por um lado, ou de ser o anunciador da grande catástrofe, isso não vai dar certo, o Tribunal de Contas, não sei o que, e de, portanto, barrar, né? E aí, pensando em... Ele tem muito poder, mas ele podia ter mais, se ele estivesse mais apto a influenciar, que eu pensei nesse último slide, que, enfim, a gente falou das mudanças conceituais e doutrinárias e de formação acadêmica mesmo, mas tem uma coisa de desenvolvimento de habilidades que, se o advogado se compromete a realizar, mais do que ter aquele poder de dizer no final da linha da estruturação se pode ou se não pode, ele vai conseguir conferir a essas soluções muito mais aderência e adequação jurídica, ele vai conseguir que as cláusulas sejam mais customizadas ao projeto, mais claras, e que, portanto, veiculem naquele discurso que eu falei lá atrás, uma sensação de continuidade, de segurança muito maior. Então, o advogado, ele precisa antecipar, né, ele precisa aprender a antecipar,
E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei como é que está meu tempo ainda. Acho que vai dar para dar esses exemplos assim. O último slide. Ele precisa aprender a antecipar. Quando vocês estão estudando o que é que precisa ser feito para que uma audiência pública num projeto de PPP e concessão seja considerada regular, não basta pensar nos requisitos de prazo de 15 dias, não sei o quê. Tem que publicar no Diário Oficial, não. Tem que constar do site um anúncio, tem que ter publicização, tem que ter... Isso é o checklist que, em qualquer lugar que vocês cheguem, os gestores públicos vão saber fazer. Muito melhor de quem está de fora. Né? Precisa pensar nos efeitos dessa audiência para superar os obstáculos do projeto, que eu falei que são tantos, para que o projeto realmente não morra antes da hora. Então, eu participei, por exemplo, de um projeto, o Linha Viva, lá em Salvador, que era basicamente uma linha urbana, expressa urbana, né? Mas que implicava a remoção de quase 2.000 famílias. Então, a audiência pública desse projeto precisou ser planejada de modo muito sensível, porque era justamente o momento em que a população poderia dizer um não definitivo para um projeto, né? Então, muito antes da audiência pública acontecer, precisou ser mapeado os custos dessa remoção, os efeitos dessa remoção, a discussão dessa remoção. Mais do que isso, o local da audiência pública. Não basta fazer aqui no auditório da Faculdade Nacional de Direito, né? Você tem que fazer num lugar em que as pessoas tenham acesso, para que haja realmente esse ambiente de discussão. A gente escolheu o Parque Tecnológico, porque era o lugar que permitia, com certeza, que haveria transmissão ao vivo e contínua da audiência. Então, esse é um exemplo de que simplesmente fazer uma audiência não vai resolver. Você vai precisar fazer muitas outras para que os órgãos de controle não acabem com o seu projeto, né? E depois que você começa um projeto, vira quase como meu bebê, assim, né? Tem que dar certo, tem que acontecer e tal. Então, o segundo ponto é criar, né? O advogado, ele precisa criar dentro de um escopo, dentro de um conteúdo com respaldo jurídico sólido, mas ele precisa criar, porque as respostas não estão acessíveis facilmente, né? A gente teve um exemplo da criação de uma forma de extinção antecipada de um contrato de concessão. Basicamente, imaginem uma rodovia que era composta de 2 lotes. Esse lote já estava disponível para licitação. No dia da assinatura do contrato, depois de, enfim, cumpridas todas as obrigações, o novo concessionário ele podia operar esse lote. Essa parte de cá, ela era objeto de um contrato de concessão antigo, que só ia acabar 6 meses depois que esse pedaço aqui já estivesse disponível e que o contrato começasse. Qual era o risco do privado? Que o privado ficou... Eu vou assinar um... E mais do que isso, essa parte daqui era responsável por 70% da demanda da rodovia. Ou seja, 70% do dinheiro, da receita, da tarifa, vinha da parte que ele não assumiria logo no início. Então, em todos os roadshows, o privado foi muito explícito em dizer: eu tenho medo de não ter acesso a esse pedaço. E eu vou ficar com um contrato de 30 anos, com um pedaço que é responsável por 30% da receita, ao passo que eu tenho obrigações de investimentos gigantescos. Como é que eu vou fazer um contrato de financiamento com o banco para pegar esse dinheiro emprestado e fazer os meus investimentos se eu não tenho a garantia que eu vou ter acesso ao objeto da concessão, né, que é capaz de me fazer oferir essas receitas? Aí a gente precisa dar um way out para o concessionário. A gente precisa fazer com que, se acontecer um atraso superior a X tempo, o concessionário possa dizer: olha, poder público, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir fazer esse contrato. E assim ele poderia, na cadeia dele interna, junto com o banco, fazer a mesma coisa. Mas aí a gente se debateu com um problema legal, né? Porque a Lei 8987, que fala de concessões, ela é taxativa em relação às possibilidades de término contratual, término de extinção antecipada, né? Antes dos 30 anos, lá, se o prazo é de 30 anos, como é que eu posso acabar um contrato antes? Eu posso acabar um contrato antes se houver força maior. Não é o caso, né?
Não teve nada assim. Ah, eu posso acabar antes se o concessionário agir mal, fizer um monte de coisa errada. Não é o caso. Ah, eu posso acabar antes se for um motivo de interesse público, que aí eu vou pedir, fazer uma lei para autorizar, que é o caso da encampação. Também não era o caso. O que sobra? Sobrava a rescisão amigável. Só que a rescisão amigável, intuitivamente para a gente, é algo que, durante o percurso do contrato, do prazo contratual, as duas partes sentam e dizem, olha, acho que eu não quero mais continuar, vamos rescindir aqui amigavelmente e tal. O que a gente fez foi utilizar a possibilidade da rescisão amigável para dizer que as partes, desde o início, desde a assinatura do contrato, elas reconheciam amigavelmente sua extinção em função de um atraso superior a X tempo da transferência desse pedaço da rodovia para o concessionário. Né? Então, foi um dos exemplos de criação dentro do próprio direito. Aí depois, a questão da necessidade de negociação, né? Que eu falei um pouco da arbitragem, que aí no caso batia mais com uma questão ideológica do poder público, que não queria arbitragem, mas no caso da negociação, um exemplo interessante foi a questão da modificação unilateral do contrato. Né? O poder público entende, por conta, enfim, dessa regra de modificação unilateral, que é possível, em qualquer momento do contrato, dizer, olha, parceiro privado, eu preciso que você implemente mais X de investimento aqui. No meu, sei lá, na minha rede de escolas públicas, a gente tinha combinado que você ia gastar 1 bi de investimento, mas, porque eu quero fazer melhorias X, Y, Z, eu quero que você gaste mais 1 bi. É claro, ele vai ter as compensações para tanto, mas eu quero que você gaste mais 1 bi. O problema é que investidores que estão amarrados com contratos de financiamento, que são super rígidos, eles têm muita dificuldade de ter essa imprevisibilidade sobre o quanto de investimentos adicionais ele teria que fazer, simplesmente porque o poder público de um dia para o outro quisesse fazer, ainda que tivesse indenização, viu, gente? Não é que o poder público vai obrigar isso sem a compensação, mas a simples obrigação já passa... como assim eu vou ter que dobrar minha quantidade de investimentos? Eu me programei para fazer X, como é que eu vou conseguir dinheiro para o dobro disso? Né? E aí o que a gente conseguiu... e a regra jurídica, nesse sentido, é muito, digamos, geral. Modificação unilateral do contrato, desde que tenha indenização, pode. Só que não pode tanto assim. Do ponto de vista prático, é difícil vender o projeto. Então, o que a gente negociou com o poder público foi, olha, vamos fazer o seguinte... Você pode aumentar a quantidade de investimentos até 15%. Por quê? Porque no nosso modelo econômico-financeiro, a gente está prevendo um contrato de financiamento que 15% a mais de investimento consegue cobrir as responsabilidades em relação à dívida. Mais do que 15%, o sujeito vai ter que pegar um outro contrato de financiamento. Então, você pode obrigá-lo a fazer 15% a mais, ele vai ter meios financeiros de executar essas obrigações adicionais. E mais de 15%, eu não vou esvaziar a sua capacidade de modificação unilateral de contrato. Mas ela vai deixar de ser unilateral, ela vai ser um pouco mais acordada. Quer dizer, 15% é obrigatório, a partir de 15% vai ter que ter um acordo do privado, porque daí ele consegue se programar, realizar novos contratos de financiamento, estender seu contrato de financiamento, enfim. Ele consegue dizer se é ok ou não superar em 15% as suas obrigações de investimento. Aí a questão da arbitragem já deu um exemplo, né, de processo ideológico. A gente pode conversar de outros, enfim, agências reguladoras que não querem aceitar verificadores independentes, por exemplo, porque acham que confunde com a competência deles. A gente pode explorar outras se vocês tiverem interesse depois. E aí a questão da defesa das limitações legais, né? Porque eu comecei a conversa falando com vocês que pensar no papel do advogado é se reconciliar com o direito, não apenas para fazer uma autocrítica sobre o comportamento e o nosso perfil de advogados durante a estruturação, mas para se reconciliar na medida em que
esse ajuste de comportamento ele só será crível e ele só gozará de credibilidade se as limitações legais forem defendidas. Ou seja, criar, negociar, ajustar, entender limitações políticas, prioridades institucionais, não significa deixar de dizer não na estruturação de projetos. Né? Tem limites, esses limites precisam ser repisados para que, no momento da negociação, essa negociação soe razoável. Tá? Então, consultor bom e consultor jurídico bom é o que é capaz de dizer não, sim. Né? E aí eu teria um exemplo de, enfim, tipo de indenização por caducidade, que a gente encontrou um limite legal que meio que tornou consenso que a partir daqui não dá para ir mais. Infringir a lei. E isso precisa a readequação de perfil e de comportamento para que ela seja poderosa e para que ela consiga influenciar em todo o processo de estruturação. Ela implica uma capacidade de, sim, falar quais são as limitações jurídicas. Tá? Bom, é isso. Obrigada. Estou disponível para perguntas. Obrigada, doutora Tarsila, pela exposição. A doutora Tarsila falou sobre a complexidade dos projetos de concessão e PPPs, da forma de estruturação desses contratos, da importância da vontade política, da preocupação com as demandas dos atores do setor, do edital e do contrato como discurso, do advogado estruturador ainda como um ser exótico e do protagonismo do comportamento do advogado, além do potencial do direito nesse tipo de contrato. Nós vamos abrir agora para perguntas da plateia. Pois não. Gabriela. Tá. Eu acho que, primeiro, é um tanto reconhecer e admitir que seu caminho dificilmente será linear. Tá? Querer estruturar projetos querer passar por cadeiras diferentes. Né? Então, ter como perfil pessoal a capacidade de mudar de trabalho, né? Já é uma primeira decisão que vai te ajudar a identificar essas oportunidades e mudar no momento adequado. Um caminho óbvio são os departamentos de direito de infraestrutura que alguns escritórios já têm criado. Né? Aquilo que eu falei entre o dilema direito administrativo dos clipes e direito administrativo dos negócios, os escritórios têm dado uma resposta para isso, criando setores, departamentos específicos de direito de infraestrutura. O que isso significa em relação ao departamento clássico de direito administrativo? Nesses departamentos, você tem advogados que estudam ao mesmo tempo e sem hierarquizar o direito administrativo e o direito societário, com insights de finanças e de tributário, mas basicamente societário e administrativo. Por quê? Porque administrativo é o que você precisa para fazer esse discurso correto e sem ninguém dizer que dá para impugnar o edital. Mas o societário, porque você precisa entender como é que a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, que vai lidar com o projeto na hora que você assina o contrato de concessão, quais são as necessidades dela. E entendendo as necessidades dela, você consegue já colocar no contrato desde o início as exigências para que essas necessidades aconteçam. Em segundo lugar, isso pode ser um momento inicial de aprendizado. Em segundo lugar, eu acho imprescindível experiência dentro do setor público. O setor público é um banho de humildade, assim, foi o lugar onde certamente eu aprendi mais em período tão curto. Eu acho que minha experiência ainda não foi completa no setor público. Eu tenho sempre a sensação de que eu vou ter que voltar, porque foi muito curto. Mas foi muito impressionante como eu aprendi. Isso não é uma coisa que eu falo só de mim, tá, gente? Assim, isso foi muito claro na minha experiência, mas muitos colegas, o próprio Maurício Portugal, que foi diretor da unidade de PPP,
no governo federal. Ele logo quando eu estava na unidade PPP de Salvador, ele me confidenciou: Tarsila, eu nunca aprendi tanto, né? Porque você aprende realmente como lidar com assim, querer fazer muito com quase nada, e ter que lidar com uma complexidade institucional e política, e ter que ser correto do ponto de vista formal, porque qualquer vírgula vai dar problema. Então, meu chefe atual, que é o chefe do IFC no Brasil, ele foi secretário e subsecretário diversas vezes. São momentos em que você vai e aprende muito e depois volta com a visão muito mais razoável de como recomendar ao seu cliente final. Tá? Aí depois um terceiro momento, eu acho que para a estruturação de projetos assim, de PPP e concessão, é banco, né? Tratar com crédito e entender as angústias do privado quando ele vai fazer um contrato de financiamento. Isso dá ao advogado assim, uma perspectiva que é muito rara de encontrar. Eu acho que no Brasil a gente já tem, os nomes são muito facilmente identificáveis, de advogados estruturadores que são muito competentes do ponto de vista do direito administrativo, ou de ter capacidade de negociação, ou que são bons em societário, mas um advogado que faça essas duas coisas e que ainda assim entenda como é que o contrato de administração de contas, que é onde o dinheiro da tarifa vai entrar e que vai amarrar com o financiador, isso é muito difícil, tá? Então, acho que tem esses 3 caminhos. Se você quiser também organismos multilaterais, podem ser interessantes, como o IFC. Tá bom? Obrigada, doutora. Mais alguma pergunta? Eu mesma tenho uma pergunta sobre a questão das garantias nesse tipo de contrato. A minha pergunta é se, especialmente, se eu não me engano, são 3 tipos de garantias que o poder público pode dar. E a minha pergunta é, especialmente no contexto de crise, existe algum padrão ou preferência por uma dessas garantias? E se o advogado estruturador pode influenciar nessa escolha? Totalmente, assim, o advogado estruturador, na verdade, quando ele é contratado para fazer PPP e PPP que precisa da contraprestação e da garantia, né? Saindo da concessão livre, né? Da concessão que é autossustentável. A PPP que precisa de garantia, o advogado estruturador, assim, ele tem 2 funções principais: fazer a alocação de risco e fazer a garantia. Então, a importância dele é, assim, inestimável. Quanto às garantias em si, a lista, o rol da lei é um rol exemplificativo, na realidade. Então, você não precisa se vincular a 1 ou 2 tipos de garantia. E aí entra a inventividade e a criatividade do advogado. A gente costuma brincar que garantia em PPP é o que dá, assim, é muito ad hoc. A gente tem muitos tipos de garantias diferentes, em projeto que usa recebíveis da conta de água, tem outro projeto que usa um fundo e coloca todos os imóveis públicos, mas aí tem a dificuldade porque não é líquido. Cada projeto, a ideia é, bom, administração pública, o que você tem aí para dar de garantia? Qual é o norte principal? A liquidez, né? Quanto mais o privado tem certeza de que, se a contraprestação não chegar, ele vai conseguir acessar algo que tem dinheiro líquido, melhor. Mas nem sempre isso é possível, né? A gente tem exemplos interessantes. Na Bahia, eu não participei desse projeto, mas um deles foi feito pelo IFC, que foi o Hospital do Subúrbio. E lá eles usaram uma engenharia interessante do ponto de vista financeiro. Eles usavam um pedaço do fundo de participação do Estado, certo? Enfim, recebe dinheiro lá da União e as contribuições e impostos do Estado. Um pedaço desse dinheiro era automaticamente, primeiro começou com 7%, depois as PPPs foram aumentando, né, foi para 12%, depois para 18%. 18% desse fundo era reservado automaticamente em uma conta, quer dizer, nem o público nem o privado nem tocavam nesse dinheiro. O banco tinha um contrato em que ele abocanhava 18% desse fluxo e reservava numa conta. E essa conta ficava lá cheia com esses 18% até a contraprestação do poder público ser paga para o privado. Pagou, esse 18% saía imediatamente e ia para as mãos do Estado. Então, isso foi uma garantia muito líquida,
e muito forte para o privado, do ponto de vista de fluxo, que ele tinha certeza que o público não ia abocanhar e, portanto, não ia usar em, sei lá, iluminação pública ou escola, outra coisa, né? Ele sabia que aqueles 18% estavam reservados para a sua garantia. E isso foi uma criação de advogados, né? Teve um advogado específico que lutou por isso. Os bancos comerciais, diga-se, Santander, Bradesco e tal, os bancos privados, né? Todos aceitaram como condição de garantia. Só houve uma dificuldade com o BNDES, porque o BNDES entendia que esse pedaço de 18% ainda era tributo, né? Ainda era imposto. E como tem aquela coisa da vinculação do imposto que não pode vincular lá na Constituição, não conseguiu enxergar isso como uma garantia legítima. E aí o que o advogado argumentou foi que, na verdade, a gente não está pegando o imposto, a gente já está pegando o desdobramento do imposto. Porque o imposto vem em ICMS, os impostos federais vão primeiro fazer o fundo do Estado, e depois disso ele já é uma segunda desenvolvimento do imposto e, portanto, não é mais imposto. Então, com essa argumentação, ele conseguiu emplacar essa garantia, embora houvesse a resistência do BNDES. Aí tem mil outras, assim, acho que a garantia ainda é o gargalo, né? Porque, e garantia é interessante, viu, gente? Porque só, assim, é Brasil garantia, né? A gente uma vez foi tentar, tem um colega que foi tentar explicar a necessidade de garantias em Londres, e ele não conseguia, assim, porque lá eles fazem project finance com, assim, a tarifa é a garantia. O dinheiro do projeto é a garantia. Você não precisa de uma garantia do público. O público vai pagar, né? Então, é uma peculiaridade brasileira, mas absolutamente essencial. A gente ainda vê risco de default, né? Risco de o público não pagar. Então, ter garantias robustas e líquidas são indispensáveis para o projeto. Obrigada, professora. Devido à hora, nós vamos encerrar o simpósio. Agradeço a presença de todos. Agradeço a doutora Tarsila. Obrigada. Imagina, é um prazer. Qualquer coisa, me contacta.